Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Olá, Ilma, que legal você por aqui. Lu, boa noite a todos. Que bom que você chegou, Lu. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada, gente, pela presença. Fiquem até o final, hein, que no final vai ter surpresa. Olá. Oh, quem chegou? Peraí. Felipe, manda uma solicitação, tá, para participar. Oi, Josi. Tá baixo? Oh, meu Deus. Ah, pode entrar, rapaz, não vai fugir, não. Oi, Andressa. Tá bom? Melhorou o som? Ó, o professor já chegou. Professor, manda uma solicitação aí, fazendo um favor. Ai, obrigada, Camila, pelo feedback. Ai. Olá, gente, boa noite. Entra aí, Felipe, não foge, não. Eba, que Grande, maravilha! Ju, tudo bem? Tudo Maravilha, ótimo. que alegria estar com você. O Ai, resto do povo vai estar puxa. aqui também ou vai ser só nós dois? Vai ser uma Não, o live Felipe, múltipla. vai ser o Felipe que está enrolando para entrar. E a Danado. Edjane, que teve um pequeno imprevisto, mas ela já está chegando também. Boa, Ai, que maravilha. bacana. Muito Finalmente. obrigada pela sua presença, Não, professor. imagina que você não ia fazer Nossa, isso com meus alunos. que legal, nossa. Quero aproveitar, né, e agradecer imensamente, né, o seu trabalho, que foi um divisor de águas na minha vida profissional e na minha vida pessoal também, porque uma personalidade como a sua não ilumina, né, demais a nossa vida. Muito obrigada, professor. Hoje eu não Viu? faria absolutamente nada disso se não tivesse vocês. Então, quem fica Ah, grato sou eu. Vocês são a razão de ser do meu trabalho. Fica tranquila. que Agradeço demais legal. a confiança de vocês. E vou estar sempre à disposição, saiba disso. E eu sei, gente, ele é maravilhoso em todos os sentidos. Está sempre disponível, está sempre conversando com a gente. Acho que ele. Ah, ele enviou o Felipe. Deixa eu aceitar ele aqui. Grande Felipe. Aê, Opa, chegou! como é Tá que eu por mudo aí? isso, gente? Ai, Gente do céu. já Tô fazendo aconteceu! bobagem. Calma, A já gente está aconteceu vendo a comigo. sua É só, sala. é só É, virar. tá uma bagunça do caramba aqui. Olha só, que vergonha, gente. Como é que eu Agora mudo a isso acon- gente aqui, conhece Pacheco? a sua sala. É só virar o botãozinho mesmo de virar câmera, sabe? Ah, tá aqui, ó. Burro pra caramba aí. Aê! Pronto. Grande Felipe. Gente, aí, cheguei bem, né? Cheguei bem. Mostrando a sala bagunçada, cheio de presente ali. Mas olha, toda vez que eu faço live assim com uma amiga, isso acontece, é impressionante. Então fica tranquilo. Ju, eu tava falando com a Ju ainda há pouco. Olha, vocês estavam aí, rasgação de seda, dá 2 minutos de rasgação de seda, por favor, tá? Pacheco, acho que, assim, eu falei isso já pro senhor já uma vez e eu ter entrado como teu aluno foi realmente um marco muito grande para minha vida. Assim, eu e minha esposa aqui, a gente tem isso muito claro, né? E nós temos os nossos motivos para isso. Um dia a gente conversa melhor.
E foi realmente um marco Espero que em muito breve, grande pra mas... gente. Em breve, vamos lá, em breve sim. E foi um marco muito grande, muito representativo, do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, enfim. E eu acho que eu não preciso falar essa mente brilhante, brilhante também, como a minha, Exato, as não nossas são só, não brilhantes. só por fora, mas por dentro, a tua principalmente. E E como tem nos Jenny? ajudado, né? Olha, Ediane, Oi, como tem nos boa ajudado. noite. E te agradeço, agradeço. E a gente é bobo mesmo, a gente olha pro senhor e fala assim, caramba, eu tô falando com o Pacheco, que bobeira, cara, o que que eu faço, onde é que eu boto a mão, É né? para isso que nós vamos fazer um encontro presencial, para essa bobeira toda É, ir embora. e Ai, que agradecer, maravilha. que eu pude conhecer Juliana, pude conhecer Edjane, pude conhecer tantas outras pessoas e realmente são profissionais incríveis, sabe? Sim, Com, é com, verdade. com um coração gigante, né? É Assim, verdade. eu poder estar aqui, assim, no meio de tantas pessoas, sei lá, que eu olho e falo assim, nossa, eu me inspiro muito em vocês. E agradeço muito por eu poder estar aqui, para poder ajudar, para poder contribuir, para poder, enfim. Agora eu deixei de falar, né? Eu já tô brincadeira. Gente, é uma honra muito grande poder estar Grande aqui Jenny. com Deixa eu vocês, aumentar o com volume o aqui. Dr. Pacheco, para a gente poder compartilhar sobre essa live, né? O desejo do nosso coração era de que tivesse pessoalmente, né? Para poder se abraçar mesmo, estar perto. Mas graças a Deus que tem os meios de comunicação e tem jeito da gente estar perto, né? Sim. Um perto, não perto. Mas que bom, é um grande prazer, Dr. Pacheco, estar aqui nessa live com o senhor, Olha, né? O senhor é um professor, assim, ó, que nós temos uma estima muito grande e somos muito gratos por tudo que o senhor tem feito por nós, né? Então, assim, nenhuma palavra será digna de agradecimento aqui, por tudo que o senhor já nos ajudou. não por isso, Jenny, não por isso. Já falei com a Juliana e repito para vocês, eu só faço o que eu faço porque vocês estão aqui. Se vocês não tivessem aqui, eu não teria como fazer o que eu faço. Então, minha gratidão a vocês. Vamos conversar. Para com essa história toda e Vamos vamos lá. conversar. Vamos. Pois no primeiro semestre, então, o pessoal que está chegando aqui na live, nós tivemos uma ideia de falar sobre os temperamentos e chamei alguns colegas do time, né? Um deles, o Felipe, a Ediane, para a gente estar fazendo algumas lives sobre já o tema dos temperamentos. E nisso, então, surgiu a ideia de um novo projeto, né? Que a gente vai falar mais para o final, né? E diante desse novo projeto, nós então percebemos que é preciso falar realmente sobre o assunto, apesar de que já se tem falado muito, mas que muita gente ainda não tem contato com esse tema, ou tem de uma maneira muito superficial, ou que ainda tem muita dificuldade de compreender, né, e de fato se identificar e aplicar mesmo na própria vida e no contexto, né, em que vive, tanto pessoal, social e profissional. Né? E aí, então, surgiu a ideia de nós fazermos uma série de lives. Então, gente, hoje é a primeira live de uma série de lives que vai acontecer durante essa semana, né? E hoje nós falaremos especificamente sobre os temperamentos na psicoterapia, né? E por quê? Porque ainda se tem um pouco de preconceito, né, professor, sobre isso. Um pouco. Um pouco. Foi Porém, foi caridosa com algo esse pouco. é algo tão rico. Meu Deus, quando eu de fato compreendi, né, a questão dos temperamentos, como ampliou o meu olhar, né? Tanto para mim mesma, o meu autoconhecimento, quanto para o meu paciente, aquele que chega, né? Muitas vezes com sofrimento e que nem sempre eu conseguia, antes desse conhecimento, tocar de fato, né? Mas para onde, o que está faltando, o que eu não estou conseguindo ver, o que eu não estou conseguindo ver. A gente até conversou no domingo, né, ontem, que interessante o evangelho de ontem, né, professor? Né? E é esse o ponto, né, que eu acho
que é sempre providencial, né? Sempre. O que queres que eu faça por você, né? Horas que eu veja, né? E aí, então, nesse anseio de ver e de pedir para aquele que de fato pode me dar a visão, foi que eu encontrei gigantes como o Dr. Pacheco, como o Dr. Ítalo, que me ajudaram a ampliar o olhar e ter um diferencial no meu trabalho terapêutico com os meus pacientes. E é isso que eu quero convidar, então, o professor, doutor, eu te chamo de professor com carinho, Como né? você quiser. E pedir, então, que o senhor nos ajude a iluminar mesmo aqueles que estão aqui, curiosos, querendo saber como é que isso de fato acontece, né? Como é que, então, um psicólogo, independente da abordagem, pode usar isso ao seu favor? Boa. O psicólogo pode usar isso, doutor Pacheco? Isso não é coisa de, sei Então lá, vamos lá, né? bruxaria? Isso não é bruxaria? Bruxaria, astrologia, esses caras estranhos, né? Deve ser tudo gente doida, né? Então, não, se você me permite, Ju, se vocês me permitem, Ju, Jane e Felipe, acho que para falar sobre isso, eu sinto necessidade de dar um passo lá atrás, na história da minha formação, né? E que eu acho que ajuda a iluminar um pouco também, né, o que está em jogo. A gente está falando de temperamento. Não vou chover no molhado de coisas que muita gente já ouviu falar diversas vezes aí nas minhas lives, mas tem uma passagem na história da minha formação, né, que eu já tive a oportunidade de mencionar, mas que esconde, na verdade, algo que foi muito, muito marcante na minha entrada na psicologia. Quer dizer, o fato de eu ter feito, né, antes da psicologia, ter feito estudos de filosofia, né, eu fiz o curso de filosofia, que ficou incompleto, na verdade, né, me levou para dentro do curso de psicologia de um jeito completamente diferente se eu tivesse centrado sem esse curso de filosofia. E na minha formação, que foi uma formação muito ruim em filosofia, como praticamente toda a formação em filosofia e formação de nível de graduação no Brasil, eu, no entanto, tive alguns professores muito interessantes. E eu tive um professor de filosofia da religião que ele me introduziu, digamos assim, no campo daquilo que a gente pode chamar de simbólica. Era um homem muito culto, ele usava gravatinha borboleta, sabe aquele padrãozão assim, que todo mundo olha para ele e diz, esse aqui é o típico nerd, cult, né? Ele usava gravatinha borboleta, estava sempre de suspensório, gravatinha borboleta, tinha uns bigodes que ele enrolava assim para cima, era um tipo muito, muito particular assim como característica. E era um homem assim, de uma cultura vastíssima de fato, e que conhecia muitas religiões, né? Ele tinha um conhecimento muito vasto das várias religiões. E a forma como ele falava de filosofia da religião, né? Eu vinha saber disso muito mais tarde, na verdade, porque enquanto eu era estudante de 17, 18 anos de idade, eu estava pouco me lixando para essas questões aí de nomes e tal, né? Eu fui me dando conta que, no fundo, né, a abordagem que ele dava ao tema da filosofia da religião era menos de filosofia da religião e muito mais de simbólica. Então, ele tinha mesmo uma preocupação de trazer para a gente, nas aulas, o significado, né, significados arquetípicos, quer dizer, de muitos simbolismos religiosos, e como isso aqui, na verdade, tinha, né, um paralelo muito próximo com aquilo que a gente poderia chamar de uma simbólica do mundo. Eu fui entender isso décadas mais tarde, né, muito tempo depois, né? Mas isso aqui, de alguma maneira, me trouxe para dentro da psicologia, né, já com uma preocupação que, logo no início, me fez perguntar acerca de qual era a validade de uma atenção que uma ciência como a psicologia poderia dar, na medida em que não dava conta de uma consideração
de uma quantidade maior de fatores por trás dos sofrimentos humanos. Quer dizer, eu me perguntava sinceramente sobre a validade dessa ciência. Quer dizer, como é que a gente pode sustentar, como é que essa ciência pode se sustentar como ciência, na medida em que olha para um objeto tão complexo como é a pessoa humana, desconsiderando fatores de base, fatores fundamentais, e está olhando apenas para 2 ou 3, quando muito, dinamismos humanos. Quer dizer, o dinamismo fisiológico, o dinamismo psicológico, o dinamismo social. Quer dizer, era um muito que, às vezes, a gente encontrava na psicologia. E se esquecia muitas vezes, no mais das vezes, no mais genericamente das vezes, se esquecia dos dinamismos religiosos, se esquecia do dinamismo simbólico, se esquecia de dinamismos noológicos, né? Eu fui vendo cada vez mais que faltava um substrato epistemológico, vou usar uma expressão tanto quanto dura aqui, mas faltava, no meu entender, um substrato epistemológico para que essa ciência pudesse, de fato, se caracterizar como tal e ter alguma validade, né? E esse foi o meu questionamento desde o primeiro semestre do curso. Eu me questionava sobre isso desde o meu primeiro semestre do curso, né? Deixa eu só colocar aqui a bateria, porque está começando a cair. E aí foi muito bacana, porque lá no finalzinho do meu curso, já faltando um semestre para eu me formar, eu vim a conhecer a professora Marina Massimi, que foi a minha orientadora de doutorado. Marina Massimi é, talvez, eu vou tirar o talvez, né? Ela é certamente um dos nomes mais importantes no cenário da psicologia nacional, no que diz respeito justamente aos estudos acerca da história da psicologia, né? Ela foi, na verdade, a pioneira no Brasil dos estudos de história da psicologia. E precisava que fosse uma italiana, né, para poder se debruçar sobre a história da psicologia nacional, né? Porque se fosse um brasileiro, certamente nunca teria se preocupado com isso. E a Marina é italiana, chega no Brasil, formada em psicologia, e a primeira pergunta que ela faz é: porra, como é que essa ciência chegou no Brasil e se desenvolveu no Brasil? Foi a primeira pergunta que ela se fez. Tinha que ser uma estrangeira, de fato, para poder chegar e fazer essa pergunta, né? E ela é a pioneira dos estudos de história da psicologia no Brasil e dedicou toda a sua vida, foram mais de 30 anos como professora universitária na Universidade de São Paulo, estudando história da psicologia, mais do que história da psicologia moderna. Ela estudava aquilo que ficou conhecido como, ela desenvolveu como uma área que é a história das ideias psicológicas. E foi neste momento que eu justamente tive a oportunidade de me dar conta de uma quebra. A quebra que ocorreu no século XIX e que fez com que a gente fizesse a pergunta que o Felipe fez. Será possível que a gente pode usar uma coisa como os temperamentos no âmbito da clínica? Mas veja que nós estamos falando de uma quebra que se deu no século XIX. E nós estamos falando de uma quebra que se deu no século XIX contra 2.300 anos de história. Sim. Ou seja, nós temos 200 e poucos anos, um pouco mais, um pouco menos de 200 anos de história de uma ciência que se pretende ser, quer dizer, o suprassumo dos conhecimentos acerca do dinamismo da pessoa humana, que, num momento da história, quebra, rompe com a filosofia, rompe com a simbólica. Na verdade, o rompimento com a simbólica foi até anterior, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, mas rompe com tudo isso aqui, né? E rompe com 2.300 anos de história. E aí a gente vai ver, né, que esses 2.300 anos de história não são 2.300 anos de história de ineficácia. Exatamente. São muito pelo contrário. São 2.300 anos de história muitíssimo eficaz. Se a gente pensa que a própria medicina ocidental, até o século XVIII, pessoal, ela era baseada na teoria hipocrático-galênica. Até o século XVIII. É de explodir a cabeça se a gente pensar que até o século XVIII, tudo que se fazia no Ocidente em medicina era baseado naquilo que um cara lá da Grécia, de uma ilhazinha da Grécia chamada Kos, desenvolveu em termos de medicina e que era toda, absolutamente toda, pensada sobre os fundamentos de uma teoria simbólica como aquela que hoje, né, virou a moda
eu brinco que virou o DSM dos novos psicólogos, né? Que infelizmente está se tornando uma coisa que eu acho que é uma grande perda, mas enfim, né? Mas nós estamos falando de uma história vastíssima, longuíssima, sólida, sobretudo muito sólida, né? Conta-se que, só para vocês terem uma ideia, né? O Galeno, no início da era cristã, né? Que era um médico do imperador romano, quando ele assumiu como imperador, como médico do Império Romano, ele tinha como responsabilidade cuidar aqueles que lutavam lá no Coliseu, De gladiadores. os gladiadores. Uma das tarefas dele era cuidar da saúde dos gladiadores. Todos os médicos, antes de Galeno, tinham uma taxa de perda altíssima. Então, assim, sei lá, para cada 50 gladiadores que eles cuidavam, 48 morriam. Meu Deus. Galeno, quando assumiu como médico, usando a teoria hipocrática, por isso que a gente fala de teoria hipocrático-galênica, né, que é a base da teoria dos temperamentos, né, a teoria dos humores, Galeno, quando assumiu, usando a teoria hipocrática, ele aumentou a taxa de eficácia de tratamento dos gladiadores de uma forma estrondosa, com conhecimentos de fisiologia que eram terríveis, porque os conhecimentos de fisiologia que eles tinham, então, eram os conhecimentos de fisiologia que eles adquiriam fazendo o quê? Abrindo cachorro, abrindo macaco. Eles não podiam fazer dissecação de corpos. Ou seja, não era uma questão de conhecimento fisiológico. Era um conhecimento, um conhecimento puro e simplesmente simbólico. Quer dizer, ele tinha uma noção, quer dizer, toda a teoria hipocrática, né, hipocrático-galênica, é uma teoria menos preocupada com o diagnóstico do que com o prognóstico. Então, eu não estou preocupado em chegar a dizer o que você tem, fazendo algum tipo de análise do funcionamento do teu organismo. Eu estou preocupado em estabelecer qual é a melhor perspectiva para você. Quer dizer, é um prognóstico. Quer dizer, e eu faço esse prognóstico baseado em quê? Numa compreensão, numa análise, uma compreensão o mais global possível, quer dizer, da sua dinâmica de funcionamento no mundo, da sua inserção no mundo. A partir, sobretudo, do quê? Quer dizer, daquilo que é o substrato, digamos assim, simbólico, né? Quer dizer, da tua personalidade. Quer dizer, se há um desequilíbrio no teu funcionamento, será certamente por força de algum tipo de intervenção, quer dizer, que implicou na perda de algum dos quatro humores fundamentais que dão origem aos quatro temperamentos, né? Que é a bile negra, a bile amarela, o sangue e a fleuma, né? De cada um desses quatro aqui surgem os quatro temperamentos. A bile negra é melancolia, né? que vem, né? A palavra melancolia vem do humor preto, né? Humor negro, né? A bile amarela, que dava origem ao fogo, ao temperamento colérico, né? O sangue, que dá origem ao sanguíneo, né? E a fleuma, que dá origem ao fleumático, né? E há uma composição, né, entre aspas, material, mas que no fundo é nada mais, nada menos do que uma leitura simbólica, quer dizer, das características destes quatro elementos, quer dizer, que se eu compreendo adequadamente, e eu entendo que tudo o que eu preciso é retomar, garantir de volta para o doente o equilíbrio, eu vou intervir atento a este elemento de base. Pura e simplesmente isso. Quer dizer, ao me dar conta, então eu contei tudo que eu contei antes para chegar nisso aqui, porque uma das coisas que eu fiz no meu doutorado foi exatamente estudar como, até o século XVII, que foi o meu período histórico, né, usado na minha pesquisa em História, foi séculos XVI e XVII. Até o século XVII, havia uma instituição, né, que no século XVIII foi suprimida, que é a Companhia de Jesus, os jesuítas, uma instituição cujo funcionamento pedagógico de tudo aquilo que estava em jogo no momento de se pensar a formação de um jesuíta era um tripé formado, em primeiro lugar, pela teoria hipocrático-galênica. Todos os jesuítas, eles eram classificados segundo o seu temperamento
Em vista exatamente do quê? De pensar, aquilo que a Ju falava, de qual é o melhor lugar para este homem Exato. ocupar dentro da companhia de Jesus. Ele é um Uhum. colérico. Vocês sabiam que 90% dos missionários jesuítas até o século XVIII eram coléricos? Olha, Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, que vieram para o Brasil, você pega os manuais, os catálogos dos jesuítas, estão classificados como coléricos. olha. A quase totalidade dos professores universitários jesuítas eram melancólicos. Que maravilha. Aí você vai se dando conta, né, de como havia toda uma estrutura pensada, pegando este primeiro pé aqui do tripé que sustentava o padrão pedagógico inteiro da Companhia de Jesus, e você vai se dar conta de que era um fator fundamental o conhecimento desse dinamismo simbólico que estrutura a pessoa humana, em vista, não de um engessar o sujeito, mas de entender qual é a melhor maneira desse cara se entregar para o mundo. Como ele pode se entregar melhor. Eles eram educados a se conhecerem do ponto de vista do próprio temperamento. Uhum. E isso aqui já mudava muito, porque eu já dizia sim, né? Putz, eu sou melancólico, então não vou me meter a ser missionário, cacete, eu vou me dar mal sendo missionário. Então deixa eu fazer esse caminho aqui acadêmico, esse aqui é o meu caminho na vida. Vai se dar muito mal, com certeza. Eu que o diga, professor, porque eu sou melancólica. Então, eu jamais me imaginaria ultrapassando, né, um oceano em busca de um total desconhecido. Meu Deus! E vim parar aqui no século XVI, minha cara, né? Com um índio e sem lugar para dormir, né? Sem estabilidade alguma, né? Imagina. Meu, já pensou? Né? Olha que riqueza isso. Então, veja, isso tudo me fez, né, pensando na pergunta que eu fazia sobre... Aí eu termino, paro de falar, pelo amor de Deus, eu estou falando igual Pablo na chuva com vocês aqui. Quando eu me deparei com esse negócio aqui, né, eu falei assim, puxa, veja que a chance de um fundamento sólido para a psicologia não está na assunção de um padrão epistemológico como o padrão epistemológico do século XIX, que é o padrão epistemológico positivista. Esse padrão epistemológico que leva ao Felipe fazer a pergunta que ele fez, que leva tantos, né, a fazer essa pergunta. Posso trazer para dentro da clínica o tema do temperamento? Mas veja que isso aqui é um padrão epistemológico que surgiu lá no século XIX. Quer dizer, fundar a psicologia sobre esse padrão, esse padrão epistemológico foi a grande tragédia para a psicologia. Quer dizer, porque fez ela romper com um diálogo fundamental com os saberes, como a filosofia e como a simbólica, que já tinha sido quebrada já bem antes disso aqui, mas fez ela romper com isso aqui, quer dizer, de uma forma que deixou marcas terríveis no nosso modo de ação. E aí você escuta um camarada na clínica falando de temperamento, desculpa, vou até falar diferente, né? A gente vê um conselho profissional que vem acusar os profissionais de psicologia de mau uso do seu título porque estão empregando conceitos como de temperamento. E você vê tantos colegas que vêm trazer aqui e vomitar um monte de baboseira quando não tem a mais básica noção do que são os conhecimentos de simbólica e de filosofia, questionar a qualidade do trabalho de um profissional, porque ele, no seu atendimento clínico, antes de pensar numa intervenção, quer entender o mais completamente possível quem é o seu cliente. Inclusive, olhando para a perspectiva tendo uma atenção para justamente uma perspectiva simbólica como esta. Quer dizer, qual é o temperamento desse sujeito? De que me serve uma coisa como essa? Exatamente para aquilo que a Juliana falava. Para que eu saiba intervir adequadamente, para que eu, me conhecendo inclusive, saiba quais são os limites da minha atuação e eu possa crescer nos limites da minha atuação. E quem sabe até, em alguma medida, performar de uma forma distinta daquela que naturalmente o meu temperamento me levaria a performar.
dizer, você é melancólica. Isso quer dizer, então, que você só pode atender melancólicos, só pode atender temperamentos frios, como os fleumáticos, os melancólicos. Você vai se deparar um belo dia com um sanguíneo que vai te encher a Ai, porcaria das tuas ai, paciências. E que professor! raios eu faço com esse sanguíneo que fala sem parar e não... Você vai se deparar, e aí você vai mandar o cara embora porque ele é sanguíneo? Porque ele é o oposto do teu temperamento? Não, você precisa performar de um jeito diferente. Quer dizer, eu Sim, sou colérico. Quer dizer, se cada vez que eu encontro com um fleumático, eu encosto ele na parede, como eu encosto na parede alguns dos meus clientes coléricos, ele vai embora espana, nunca mais vai querer me ver na frente. Quer dizer, eu preciso performar de uma forma diferente. Mas porque eu sei que eu sou colérico, eu performo. Quer dizer, essa aqui que é a grande diferença. Quer dizer, são nuances que a gente só adquire na nossa atuação na medida exatamente em que a gente tem uma disponibilidade de conhecer o que está em jogo no dinamismo humano o mais amplamente possível. E por que não, do ponto de vista simbólico? Caramba! Por que não? Eu falei demais. É muita coisa, não, assim, que é porque é exatamente isso que você estava falando, né? Parece que o ser humano só passou a existir a partir do século XIX mesmo, como ele Ah, funciona. Até então era uma idade das trevas, as coisas aconteciam de uma forma mágica e misteriosa, enfim. exatamente. Até aqui, até o século XIX, muitas coisas vieram. E chegamos até aqui graças ao que aconteceu antes do século XIX. Exatamente. A gente pôde fazer o que o século XIX fez porque, enfim, coisas foram feitas antes, né? Exato. E muito da cultura, enfim, muito do conhecimento mundial, a gente não tem conhecimento de onde ele veio. Vamos lá, como é que a gente sabe que o boldo é bom para o estômago quando você... Não houve um conhecimento científico, alguém ali testando na sua prancheta todos os... Veio. Como veio? A gente não tem como saber disso. Não tem como saber de muitas coisas. Então a gente vai olhar para isso, vai desconsiderar. Exato. A gente tem que olhar para esses eventos, vamos chamar assim, antes de falar de símbolos, e saber o que isso há algo a me dizer ali. Exato. E aí a gente entra justamente nessa questão do simbolismo natural que os 4 temperamentos, né, dentro do fogo, da água, do ar Exato. e da terra tem para nos dizer. Que é o que esses elementos nos dizem. E não o que eu digo sobre esses elementos. Né? Porque uma das consequências desse século XIX, né, desse positivismo, é o que o senhor já falou muitas vezes aqui. Eu coloco a minha intenção em cima desse ser que coloca para mim desse objeto, e daí pode vir muita coisa, pode vir o que for daqui de dentro da minha cabeça, coisas inimagináveis, como a gente vê hoje em dia com áreas científicos tremendos. Exato. E que, infelizmente, o conselho levanta lá o joinha e fala, é por aí mesmo, galera, só que calma, assim, dá um pouco de agonia ver isso, né? Exato. E é justamente essa questão, o que esses elementos têm para nos dizer? E, enfim, uma coisa que eu vejo, né? Uma forma de, por favor, o senhor e as meninas, por favor, comentem, de exercitar isso, né? Como é que eu exercito esse olhar? Como é que eu sou, talvez, um psicólogo em formação, um psicólogo já formado, me deparei com essa ciência simbólica maluca, meio louca, não sei como é que é. Eu acredito, e aí, claro, por favor, me pensem o contrário. A gente pode ler o livro do Ítalo, a gente pode ler o livro do Bennett, a gente pode ler o livro do Dr. Pacheco, a gente pode ler todos os livros sobre temperamento. Mas isso não vai fazer a gente entender o temperamento. É muito mais o que a Ju falou de quando eu descobri o que é o melancólico, eu olhei para isso e falei, agora sim. Agora eu entendi. Por quê? Porque isso é algo que o senhor martela sempre na nossa cabeça. Joguem isso na sua própria vida. Jogue toda essa prática na sua própria vida
veja em você primeiro isso que você está vendo, que você está lendo, que você está estudando. Para aí sim a gente conseguir, não comparar, mas a gente conseguir olhar para o outro e falar assim, eu consigo perceber e entender e muitas vezes intuir esse movimento que essa pessoa está fazendo. Exato. Então, muito mais do que um conhecimento racional sobre os temperamentos, é um ajuste do olhar para esses elementos, para esses símbolos que se colocam à nossa frente. Sim. E para isso, me corrija se eu estiver errado, não é em uma semana ou num curso intensivo de temperamentos. É um exercício para uma vida toda. Sim. É um olhar afinado cada vez mais. Eu desenho. Então, já há muitos anos, desde pequenininho. E quando me perguntam, pô, me ensina a desenhar? Cara, eu não sei ensinar ninguém a desenhar. Mas, se você quer saber desenhar, a primeira coisa que você tem que fazer é observar as coisas. Observa as coisas. E não tenha pressa de sair riscando. Observa, vê o que tá. E que muitas vezes você vai começar errado. Sim. Mas aquele traço errado vai ganhando forma. E essa sensibilidade no olhar vai se ampliando, porque você começa a ver sombras onde você não via. Você começa a enxergar certas tonalidades. Desculpa, doutor Pacheco, daltônico, mas você começa a enxergar certas tonalidades onde antes você não via. Você consegue enxergar um certo esverdeado no céu, um certo rosa, um laranja, e você vê, cara, isso me abre os olhos para coisas que antes eu não via. Como é que era um céu? Azul. Como é que são as nuvens? Brancas. Pronto. Isso é um céu e uma nuvem conhecidas. Só que não é bem assim. Perfeito. Não é bem assim. Uma das coisas que eu fico pensando, né, nessa perca da tradição, é que tudo aquilo que Hipócrates, né, e Galeno desenvolveu não era algo que não tinha uma fundamentação. Teve muitos resultados, né? E como que a gente deixa de considerar isso? Uma questão importante que eu achei também é a forma como ele olhava para cada paciente, que foi o que o Dr. Pacheco falou, de uma forma individualizada, né? Não focando no diagnóstico, mas no prognóstico e usando das capacidades de cada um a proveito, né? Sim. Daquilo que ele precisava. E aí falar sobre temperamento hoje para nós é reacender de novo essa poesia, né? Esse encantamento de olhar a pessoa tal como ela é, para que ela não se limite a ele, mas ela consiga encontrar as capacidades e as potencialidades para o dever ser, para ela poder chegar a ser aquilo que ela pode ser, né? Exato. O temperamento, ele é uma ferramenta mínima, né? É importante conhecer, foi aquilo que o Felipe trouxe, né? É importante conhecer, mas ele é o pontapé inicial para a questão das potencialidades que o ser humano pode vir a desenvolver. Exato. Não é? Exatamente. Isso aqui, né, isso que Diane e o Felipe falaram agora é muito importante, porque, veja, pessoal, a ideia que está em jogo, né, essas duas palavras aqui, uma que o Felipe usou, uma que a Diane usou, são muito importantes. Né? A primeira é a ideia de olhar, né, do olhar, e a outra, isso que a Diane chamou a atenção, né, ela completou, né, um olhar poético, no fim das contas. Né? Quer dizer, foi exatamente o que se perdeu. Quer dizer, todo o desenvolvimento técnico, científico, que, graças a Deus, né, se conquistou com o avanço, né, da Revolução Científica a partir do século XVII, quer dizer, foi ótimo, não tenho dúvida disso aqui. Puxa, quanta precisão a gente conquistou por força disso. Mas uma precisão que se conquistou à custa do quê? Da perda da capacidade de olhar. E da perda da capacidade de olhar poeticamente para o outro. Esse simbólico a que nós vimos referindo desde o início da nossa conversa, é exatamente aquilo que a gente conquista por força de um olhar poético sobre o real. O olhar poético sobre o real, né, que olha pedra e não vê pedra. É o olhar poético sobre o real que olha para um esquizofrênico e não vê um esquizofrênico. É o olhar poético sobre o real que olha para uma certa dinâmica aparentemente hiperativa e sem atenção e diz, isso não é um TDAH, isso pode ser um sanguíneo.
Quer dizer, é o olhar poético sobre o real que fala, isso aqui não é um cara embotado afetivamente, ele, olha, pode ser que ele seja, na verdade, um melancólico, pode ser que ele seja um fleumático. Quer dizer, é quando a gente começa a aprender a olhar com esta sensibilidade, atento a um drama que extrapola o limite do funcionamento fisiológico ou meramente afetivo e adentra o mundo do simbólico, que a gente começa a ter a possibilidade de construir um edifício mais completo diante dos nossos olhos. Ver de forma mais completa quem está diante dos nossos olhos. O que se perdeu. Quer dizer, por incrível que pareça, o avanço técnico da ciência, no fim das contas, para a psicologia, foi trágico. Foi trágico. Ao ponto de fazer-nos crer que a gente pode falar de uma psicologia baseada em evidências quando aquilo que eles chamam de evidências na tal psicologia baseada em evidências é nada mais, nada menos do que ficar olhando pedra e vendo pedra. Cacete! Não tenho nada contra, pelo amor de Deus, a capacidade de minúcia de atenção às evidências e todo o arco, né, de desenvolvimento que se pode chegar por força da compreensão de todo um aparato que você conhece, que te permite, por evidências, ir dizendo, olha, estava aqui e veio para cá. Beleza, isso é ótimo. Isso é ótimo. Mas é básico. Isso aqui é básico demais. É fundamento demais na pessoa humana. A gente é muito mais do que isso. Esse elemento poético, esse elemento simbólico, se a gente tem um olhar educado para ver essas nuances, essas tonalidades, ele é certamente um grandíssimo recurso de que um psicólogo é dotado. Um grandíssimo recurso. Porque vai ajudar você não a encaixar o sujeito numa nova categoria do DSM. Vai ajudar você, insisto, por Deus, vai ajudar você a ter uma compreensão mais completa, mais integral de quem é aquela pessoa. Quem usa o temperamento para justificar alguma porcaria, seja no campo clínico, seja no campo educacional, seja no campo familiar, está fazendo tudo errado. Está fazendo tudo errado. Evidentemente está fazendo tudo errado. Quer dizer, é uma ferramenta de compreensão. Só que, veja, a tragédia que é a formação do psicólogo nasce do quê? Do fato de que a gente não tem o mais pálido conhecimento, nem do que sejam aspectos filosóficos de base, fundamentais, do nosso próprio saber. A gente não tem nenhuma, ou muito pouca, e eu tendo a dizer que é nenhuma mesmo, noção do que seja a pessoa humana. Ou seja, antropologia para nós é nada, antropologia para nós é zoologia. A gente não tem nenhum conhecimento de simbólica. Quer dizer, simbólica para nós é aquilo que o Jung fala. Desculpa quem gosta do Jung, mas o Jung não fala de simbólica. O Jung não fala de simbólica. Ah, o homem e os seus símbolos, professor. Não, o Jung não fala de simbólica, cacete. O Jung é só um cara muito... um cara genial, por Deus do céu. Não quero dizer com isso que a obra dele seja para jogar fora. Mas dizer que aquilo ali é conhecimento de simbólica é uma falácia, quando muito. Quando muito. E eu tenho certeza absoluta que o próprio Jung jamais chamaria o conhecimento dele de simbólica. Ele jamais chamaria. Eu tenho certeza disso. Ele entende que aquilo ali é toda uma outra coisa. Ele é muito mais uma pessoa preocupada em fazer certos paralelos entre conceitos religiosos, ideias das mais diversas culturas e dinamismos humanos do que propriamente um homem que tem algum tipo de conhecimento no campo da simbólica. Mesmo porque, pessoal, o Jung é um homem do século XX. E como homem do século XX, ele é igualzinho a nós. A simbólica deixou de existir há muito tempo no pensamento ocidental. A gente cortou com os conhecimentos simbólicos há muito tempo, desde antes do século XVII. Valha-me Deus. Então, não podemos pensar diferente. Ponto. A retomada disso aqui é muito recente e a gente precisa dizer os nomes. A retomada disso aqui, em se tratando do universo circunscrito dentro do cenário do Brasil, deve-se a uma figura chamada Ítalo Marcilli. Ponto final. Ponto final. Não tem a menor dúvida disso.
Ah, mas a professora Marina Massimi. Não, a professora Marina Massimi, ela não abriu o campo, quer dizer, da forma como o Ítalo fez. A professora Marina Massimi fez, na verdade, nada mais nada menos do que dizer, olha, a coisa está lá, viu, pessoal? E o que o Ítalo fez foi dizer, olha, isso que estava lá, não está lá só não, viu? Não é o Tá conhecimento aqui. exótico, histórico que está lá. Quer dizer, que foi o meu erro. Quer dizer, por 18 anos, eu criei que tudo aquilo que eu havia estudado por 6 anos no doutorado era uma coisa bonitinha para ficar guardada na estante do livro e tomando poeira. Eu brincava que eu queria abrir um consultório de medicina da alma, onde eu ia trabalhar com temperamentos e a teoria Olha só, aristotélico-tomista, mas era uma brincadeira que eu olha fazia só. com a minha orientadora de mestrado, de doutorado. Mas o que o Ítalo fez foi pegar aquilo tudo e trazer para a clínica. Ele trouxe de volta para nós a possibilidade de a gente usar o campo simbólico como fonte de compreensão, como uma das fontes de compreensão do sofrimento humano que nos aparece lá na clínica. Isso a gente vai ter que, a gente é devedor desse cara para o resto das nossas vidas. Convenhamos, a gente é devedor desse cara para o resto das nossas vidas. Esse olhar poético e essa capacidade aguçada, aguda, de olhar a que o Felipe se referiu, nós estamos aprendendo agora, por força do trabalho que este homem, Ítalo Marcílio, chamado Ítalo Marcílio, tem feito por nós. Sim, sim. E eu vejo é um continente inteiro isso. Sim. Porque a gente que tem para desbravar. Assim, não digo nem um continente, a gente chegando na pontinha do Brasil e tem o resto todo para ver. A gente está ali no meio, né? A gente Sim. caiu de paraquedas no meio, então tem uma cacetada de coisas lá para trás que a gente não faz ideia, mais uma porção para a direita, mais uma porção para a esquerda e mais aquelas que a gente talvez possa vir até a contribuir mais à frente. Sim. Então, assim, é realmente um objeto de estudo que encanta muito, que tá aí para todo mundo, né? Sim. Tipo assim, tá aí, né? Para quem quiser realmente se aventurar de uma maneira mais séria e aí eu digo muito acadêmica é necessário, né? Quem tem vocação para essa carreira acadêmica, infelizmente hoje paciência, né? Para se dedicar a esse estudo de uma maneira séria, de uma maneira ordenada, de uma maneira científica, vamos dizer assim, Sim. é necessário a produção de um conhecimento desse tipo. Não apenas dentro da clínica, mas é necessário, assim como o Ítalo fez, né? Mas acho que para dentro de uma academia, o quanto de paradigma isso vai ser quebrado. Sim. E isso é coisa para mais de ano. Acho que não é para os próximos 5, quiçá nem para os próximos 10. Acho que é muito trabalho ainda capinando aqui, capinando, né? achando cobra ali no meio do mato, né? Vendo onde é que pode ir, onde é que não dá para ir. E aí Eu sou daqui a mais pouco... otimista. Vamos lá. É porque, enfim, na academia tem muita coisa, muita resistência. Digo isso pela resistência. Não digo nem Sim, tanto claro. pela incapacidade das pessoas. Eu digo justamente, é difícil muitas vezes, né? Sim. Você chegar para um professor, isso aconteceu comigo, e, né? E aí desculpa o preconceito com os professores de psicologia, mas falando com um professor de psicometria, normalmente são os mais nerds, né? Mais CDF, aquele cara mais esquisitão. E eu lembro que eu perguntei para ele, o senhor já ouviu falar de temperamento, né? Assim, buscando um amigo para conversar um pouco ali na hora do café, né? Ele, cara, não, o que é isso? Eu falei, putz, tá bom. Explicou ali, falou um pouquinho. Ah, Galeno, né? Não. Nunca me dediquei muito a isso, não. Tá bom. Vou lá então tomar um café, depois a gente volta a aula. Sabe, assim, é uma resistência muito grande hoje em dia. Né? Mas eu queria fazer uma pergunta. Não sei se as meninas têm alguma coisa para falar, desculpa. Eu A Ediane Pode estava querendo falar. falar uma falar coisa. demais, desculpa. Eu vi que a Ediane fez menção de tava falar até- ali. Eu estava comentando com os meninos, né, que a gente conversou um pouquinho ontem,
que eu gostaria muito de ter aprendido sobre os temperamentos antes, né? Eu tive acesso aos temperamentos foi a partir do Ítalo Marcilli também, né? E aí eu estava fazendo um acompanhamento com uma psicóloga e ela trabalhava com terapia dos esquemas, aí lançou, e aí eu me aprofundei, e aí eu conheci o Ítalo, e aí eu comecei a estudar. Não tive o privilégio de conhecer antes, mas graças a Deus que a gente teve o privilégio de conhecer agora. Porque é um lançar luz sobre esse aspecto simbólico, metafísico, e nos dá a oportunidade de ajudar também outras pessoas, porque um dia nós fomos ajudados por alguém. E aí muda toda essa proposta nossa enquanto terapeutas, né? Porque é aquilo que o Dr. Pacheco sempre fala, né? E o Felipe até disse no início da live, precisa nos impactar primeiro, né? Para que também faça sentido na vida do outro. Sim. E aí eu consigo de verdade ser essa presença para o outro, não é? É claro que tem que ter as técnicas, tem que ter a teoria, é muito importante também, mas não é só isso, né? Precisa ser uma pessoa frente a outra pessoa. Exato. É o que trata, né, a personalidade do terapeuta, assim como dizia o Frank. Exatamente. Exatamente. Grande. Diga, Felipe, você ia fazer uma Posso fazer minha pergunta? pergunta? Vou fazer uma Mete bronca. pergunta. Já que o senhor falou do Ítalo, né? Um gigante mesmo. Não tem como não referenciar ele. Né? Na live de abertura da certificação dele, né? Ele estava falando sobre essa questão as 6 causas do sofrimento humano, né? E ele começou justamente pelo sofrimento simbólico. E aí eu pergunto para o senhor de uma maneira muito objetiva: que raios é um sofrimento simbólico? Como é que eu me deparo com um sofrimento simbólico? Como eu, que eu tô aqui, como eu fleumático, que tô aqui, sei, cara, tá tudo meio esquisito, tá tudo meio estranho. O que raios é esse sofrimento simbólico? Eu vou me arriscar a responder, mas eu vou fazer, já que você falava justamente, a Diane apontava para o fato de que era importante a gente trazer a coisa em primeiro lugar para a gente mesmo, vou me arriscar contando um pouco da perspectiva de algo que eu experimento. Tá? Eu sou colérico, todo mundo sabe que eu sou. Eu não sei se todo mundo sabe, mas muita gente sabe, me pergunta, né? Eu sou colérico, né, de temperamento. E sou um colérico mais seco do que quente. Né? Então eu estou ali naquela linha limítrofe com o melancólico. Né? Tanto que para os jesuítas, nos jesuítas eu sou classificado como melancólico colérico. Tá? Tem as duplas, né? Exatamente. Os jesuítas eles trabalham com duplas. Né? Então eu sempre me caracterizei, né, no meu doutorado, até o final do meu doutorado, eu me caracterizava como melancólico colérico, né, porque no fundo, né, naquele espectro ali de variação, né, ou mais quente ou mais seco, né, você tem em cada um dos quadrantes você tem 3 possibilidades, né? Então você tem o sanguíneo, que ele é quente e úmido, né? E você tem um espectro de possibilidades que é mais quente do que úmido, né? E portanto a gente chamaria aí com um aporte seco, né, porque ele se aproxima do colérico. Você tem, né, o sanguíneo puro, né, vamos dizer assim, que ele é quente e úmido, né, e você tem o sanguíneo que ele é mais úmido do que quente. Né, então ele já se aproxima do espectro ali, né, frio, digamos assim, e portanto tem certas características que parecem com fleumáticas e a gente pode fazer essa variação em cada um. Então são 4 as características dos 4 elementos. Que a gente vai estar sempre observando. É o calor ou a frieza, né? O quente ou úmido, né? Quente ou frio, desculpa, e a secura ou umidade. Né? Você vai formar aqui 4 quadrantes. Bom, eu sou um colérico, portanto, né? É mais seco do que quente. Né? Então eu tendo para uma variação aqui para o melancólico. Né? E acho que é uma coisa que todo mundo já conhece também, ou muita gente conhece. Eu desde os 16 anos de idade que eu tenho depressão. Né? Então já são 31 anos, né? Experimentando alguma coisa com as características daquilo que a gente chamaria de depressão. Né? Só que, se se faz uma análise do ponto de vista fisiológico, eu não tenho nada, não tenho nenhum defeito bioquímico. Se se faz uma análise do ponto de vista psicológico,
fazendo ali, procurando ver as questões de sintomatologia, né, dinâmicas afetivas. Todo mundo olha para mim, eu estou sempre sorridente. Já me chamaram de sanguíneo. O senhor é sanguíneo, né? Eu disse, não, eu não sou sanguíneo, eu sou colérico. Por incrível que pareça. Meus filhos e minha esposa que o sabem, e o sabem muito bem. Meus A pais esposa também. sempre sabe dizer bem. A minha mãe e os meus irmãos talvez saibam também, né? Mas o fato é que, do ponto de vista da dinâmica afetiva, né, psicológica, propriamente psicológica, não há elementos, né, que sustentem este padrão que eu chamo de um padrão depressivo. De onde raios vem isso aqui? Né? De onde que nasceu, né, em mim essa dinâmica que a gente caracteriza como depressão, né? E que me traz sofrimento? São 31 anos de sofrimento. Né? De onde que nasce isso aqui? Né? É algo daquilo, Felipe, que a gente pode caracterizar como um sofrimento simbólico. E que, na verdade, é muito característico, sobretudo, do que? No caso específico do que eu estou tratando aqui, né, é muito característico exatamente dessa prevalência do elemento seco. Uma prevalência do elemento seco que me deixa marcas muito profundas. Então, as marcas que ficam em mim, na dinâmica minha, no meu ser no mundo, no meu Dasein, para usar um termo da fenomenologia, a dinâmica do meu Dasein, do meu estar no mundo, do meu ser no mundo, é uma dinâmica em que eu sofro as marcas de forma muito contundente daquilo que o mundo me oferece. E estas marcas, elas poderiam ficar simplesmente, né, como resultando numa dinâmica, por exemplo, de vitimismo. Eu poderia, a partir de marcas que me foram deixadas, né, como herança da minha história, me lançar no mundo como um típico vitimista, e nós estamos, portanto, falando do quê? De um dinamismo afetivo imaturo. O vitimista é um imaturo, fundamentalmente. Ou seja, ele não tem uma afetividade que dá conta de, recebendo certas provocações do real, entender que essas provocações do real, elas não são demandas, elas não devem provocar demandas de afeto que recubra o vitimismo. Em mim, essa dinâmica de marcas profundas, houve sim um momento de vitimismo, não tenho dúvida disso, né? Por vários anos eu me sentia vítima do mundo, mas essas marcas, né? Elas, na verdade, elas têm um peso no sentido exatamente do quê? E aqui pensa que eu sou um colérico, né? Também. Afinal de contas, o que esta provocação pede de mim? E o grande problema é que, diante da pergunta, o que pede de mim, o próprio do colérico é fazer o quê? É assumir a provocação em primeira pessoa, como se ela fosse alguma coisa com o que ele possa se envolver voluntaristicamente. Simplesmente fazendo coisas. Mas o fato é que são 31 anos me dando conta de que fazendo coisas não resolve o problema. Mas eu não resolvo o problema. Fazendo coisa não resolve o problema. Ou seja, isso aqui gera um drama. Quer dizer, que é um drama de natureza muito mais, vamos fazer uma conexão aqui, muito mais simbólica e espiritual. E aqui eu posso dizer com toda clareza que, graças a Deus, eu encontrei gente que me colocou no caminho da vida espiritual, quer dizer, com uma solidez que eu, por natureza, não o faria, e nem por história familiar o faria, e que hoje, certamente, me fazem enfrentar este sofrimento de um jeito completamente diferente. A minha tendência a querer fazer coisa continua presente. Mas o que eu faço com ela? Ou eu coloco isso aqui, no lugar adequado do mundo, no qual eu possa estar colocado, lançado, ou eu vou inevitavelmente crer que fazendo, e me frustrar sempre, porque será sempre muito frustrante. Porque é muito profundo. É muito profundo. Não sei se eu te respondi, Felipe. Mas a grande questão é aquilo que o Ícaro chama de desconexão simbólica.
Quer dizer, eu vivo o sofrimento e ao invés de eu vincular o sofrimento a este elemento de base mais importante, que é a simbólica, ao invés de vinculá-lo a isso, eu vinculo a um sofrimento afetivo. Aí eu fico uma Uhum. vítima do mundo. Essa desconexão, ela é terrível. Quer dizer, na clínica a gente encontra muito isso. O camarada chega na clínica, quer dizer, sofrendo loucamente porque ele tem um hipotiroidismo. Mas veja, o problema não é o hipotiroidismo, que se você vai lá e interfere e cuida e faz o tratamento, se resolve, se reequilibra. Mas é exatamente o que o hipotiroidismo trouxe em termos de aprofundamento no seu Dasein, no seu estar no mundo. Que coloca-o, portanto, já não mais num campo fisiológico, mas num campo simbólico. Só que se ele não sabe isso aqui, ele vai ficar para sempre acreditando que resolvendo o problema do hipotiroidismo já está tudo resolvido. E às vezes não é assim. Às vezes, veja, às vezes não é assim. Uhum. Capítulo. E olha só como isso quando é bonito, né? Como é bonito, porque estar diante de alguém em sofrimento, né? Eu sempre falei assim, né? Que na profissão como psicóloga, é tocar a dor do outro, né? E muitas vezes não saber como, né? Para onde, como ajudar, né? Sim. E aí justamente que nós precisamos ter esse olhar, Sim. né? É uma necessidade, porque às vezes você provoca mais sofrimento do que você alivia. Exato. Exatamente. Isso é E terrível, hein? Isso é é terrível, isso terrível. que É a Juliana terrível. acabou de falar. Quer dizer, é uma das causas maiores de sofrimento, é aquilo que a gente, que é o sofrimento causado pelo médico, pelo curador. Saibam disso. Uma das maiores fontes e origens de adoecimento psíquico é o que acontece por força de um mau psicoterapeuta, um mau médico, quer dizer, que causa o sofrimento no outro. Exatamente por uma carência de olhar poético, como dizia Jane. Grande, Juliana. Isso é demais. Isso é importantíssimo a gente ter consciência e clareza disso. Por isso, veja o quanto é importante o conhecimento daquilo que nós estamos conversando aqui hoje. Isso aqui é importantíssimo. Isso é para dizer o básico. Porque alguém dizia aí para cima, dizer, por exemplo, da carência na formação do psicólogo de conhecimentos, por exemplo, sobre as questões envolvidas com a dinâmica fisiológica. Cada vez mais Cada vez fraco. mais. Os psicólogos são cada vez mais fracos do ponto de vista da formação, no que diz respeito ao conhecimento da fisiologia humana. Isso é uma tragédia. Só para dizer uma. Mas desculpa, Felipe, eu te cortei. Não, de forma alguma. Eu vou falar que realmente isso é algo muito... que não são só palavras bonitas. Esse é que é o ponto. Não. Esse testemunho que o senhor está falando, né? É bonito o senhor falar, né? Assim, do meu ponto de vista, né? Isso não são só palavras bonitas. Esse aqui é o negócio. Esse olhar poético não é um olhar de poesia de mau gosto para fazer a pessoa se sentir bem. Não. E olha só como, através do seu próprio exemplo, né? O senhor tendo consciência disso, sabendo disso, desse funcionamento, isso não te provoca uma sensação gostosinha, não te provoca um alívio, muito pelo contrário, te dá um sentido. Perfeito. Né? Então, não é simplesmente tapar os buracos e fazer um carinho, mas é muitas vezes com muita delicadeza, com muita mansidão, observar junto, como a Ju falou, né? Tocar essa dor, tocar esse sofrimento e falar, olha, isso faz parte, mas não é o fim. Perfeito. E aí entra no que é o interessante, como o senhor falou, e eu comecei falando. O senhor disse, graças a Deus eu encontrei com pessoas que me orientaram, que me
me mostraram alguma coisa. E graças a Deus estamos aqui falando, nos encontrando para falar sobre isso. Perfeito. Como eu comecei a falar, graças a Deus e graças ao Senhor, ao seu trabalho, à sua vontade de fazer as coisas, que às vezes pode te provocar um certo sofrimento, produz fruto. Eu conheci a Juliana, eu conheci a Edjane, eu me aproximar do Senhor, eu conheci tantas outras pessoas. Então, esse incômodo não é só um incômodo sem sentido de alguém que sofre, mas é um sofrimento que produz frutos, e aí dane-se em todos, frutos que são eternos, Sim. que não perecem. Por quê? Porque isso não é uma poesia de mau gosto. Exato. Que aquele cara aqui na frente da faculdade vende por R$1, R$2. E a gente acaba comprando porque, putz, tá, deixa eu te ajudar aí, meu camarada. Né? Não é isso. É outra coisa completamente diferente. E como o encontro com pessoas é algo que realmente é essencial. Perfeito. Essencial. Por quê? Porque eu encontro alguém que me orienta espiritualmente, eu encontro um doutor Ítalo que me orienta em muitas formas, eu encontro até mesmo com um amigo num momento em que essa secura puxa um pouco mais, né? E aquele amigo que te olha nos olhos e fala assim, deixa isso de lado, vamos tomar um vinho. E aí você, no alto do seu sofrimento, ou no buraco do seu sofrimento, para, tudo bem, vamos lá. E sai, sacode a poeira, né? E se deixa, muitas vezes, ser amado por aquela pessoa. Isso é uma coisa muito tremenda. A gente se deixar ser amado por aquela pessoa que é um sanguíneo, meio maluco, que é um fleumático que pode não falar muito, mas que está ali do lado, que é um melancólico, que vai te ouvir e vai entender. Então, assim, qual é o melhor temperamento? Cara, a gente já cresceu, a gente já sabe que não existe isso, né? A gente já está em outro nível de conversa. Exato. Mas, independente disso, como os elementos que compõem o mundo inteiro à nossa volta, a realidade, a pedra, o mato que cresce, tudo mais, né? As coisas que são boas, o vinho, inclusive, faz com que a gente prove a vida e fala, ela é boa, né? Aí sim a gente pode se dizer uma espécie de bom vivant, que a gente consegue tomar um chá e falar, é saboroso isso. Exato. Por quê? Porque isso tudo está integrado. E na dinâmica de encontro com uma outra pessoa, com outras pessoas mais secas, pessoas mais úmidas, pessoas encharcadas, pessoas hemorrágicas, nem sanguíneas, né? Aquelas pessoas, né? Enfim, essa dinâmica de encontro e de diferenças faz com que essas nossas tendências, né, minerais, vamos chamar assim, ali de base, Sim. elas se enriqueçam. E a gente olha e fala assim, há uma possibilidade. E é bom. E para a gente possa chegar no final e falar assim, a vida é boa. A vida é boa. E aí eu remito à segunda live do Ítalo, que não tem como a gente não ver aquela live e não se emocionar e não olhar e falar assim, a nossa missão é justamente trazer a esperança para o coração das outras pessoas. Exato. É renovar as esperanças no coração das outras pessoas para que as outras pessoas possam chegar e falar assim, cara, não é que a vida é boa mesmo? Eu tô meio lascado, mas ela é boa. Essa marca de 15, 20, 16 anos atrás, ou essa confusão que eu não consigo entender aqui na minha cabeça de fleumático, apesar disso, a vida é boa. Por quê? Porque eu tenho um encontro com uma pessoa real, concreta na minha frente. Sabe? Sim. Perfeito. Que toca essa dor. Perfeito. Sabe? De todos os elementos. Isso é muito bonito, cara. Isso é muito bonito. E isso eu aprendo com vocês o tempo todo. Pô, Grande. aprendo com vocês o tempo todo. Você sabe que
já que a gente se alongou aqui, não sei se era para cair a live, já tinha até caído já. Então, Eu não sei. se não caiu, tá ótimo. Não sei se vocês vão conseguir Tá salvar ela bom. depois, viu? Vocês vão conseguir salvar, mas enfim. Oh, meu Deus! Eu acho que vocês não vão conseguir salvar, então. Se for. É, mas hoje eu atendi uma cliente, uma cliente de quem eu gosto muito, assim, uma pessoa que eu tenho uma afeição enorme por ela, quero muito bem dela. E ela é uma colérica. E hoje, ela começou a sessão, os primeiros 30 minutos da sessão, eu fiz vários registros, inclusive, de incômodos que eu estava com relação à forma como ela estava. E a maior parte desses registros diziam o seguinte: ela está falsa hoje. Ela não está verdadeira. E foram 30 minutos assim. Uma chuva de falsidade, de falseamento de si, sabe? Aí, de repente, faltavam-se uns. No finalzinho dos 30 minutos, ela começa a falar de uma coisa. Ela vira para mim e fala assim: eu não fui amada. E os olhos dela se enchem de lágrimas. E ela vira e fala assim: mas eu não posso sofrer porque eu não fui amada. Porque não é maduro. E veja, no momento em que ela falou isso aqui, né, e sobretudo a postura que ela assumiu em seguida, era evidente que havia acontecido ali, entre mim e ela, algo que não havia acontecido em todas as sessões anteriores. Foi a primeira vez que ela chorou na minha frente. Lembra que é uma colérica. E é uma colérica dessas que fazem coisas. E que querem fazer coisas. Quer dizer, eu preciso fazer apostolado, eu preciso fazer. Mas é uma pessoa maravilhosa do ponto de vista das intenções. Tem um coração gigante essa menina. É uma menina, assim, tem um coração gigante. Mas até então tudo era exatamente isso, essa dinâmica mesmo do fogo, né? Eu quero iluminar todo mundo, né? Eu quero, de tudo quanto é forma, consumir o mundo com o meu coração abrasado, né? Faz coisas, mas ela nunca tinha trazido esta dor. Eu não fui amada. Aí eu peguei exatamente aquilo e falei: você foi falsa durante 30 minutos comigo. E você não foi falsa com qualquer um. Você foi falsa comigo, que te amo. Essa aqui, né, é exatamente a nossa tarefa. Porque, veja, eu só pude dizer para ela que eu não havia dito em nenhum outro momento estas palavras. Primeiro, porque ao longo de todas as semanas que precederam esta, eu conheci onde está fundada a estrutura do sofrimento dela. Só que eu não poderia ter falado isso para ela há 6 semanas atrás. Era preciso haver o quê? Era preciso haver o trazer à tona a dor. Trazer à tona uma dor que não é a dor, uma dor de uma depressão. É a dor, na verdade, de um não saber se amada. Uma dor de não saber se amada que não é a dor de não saber se amada de um melancólico. Não é a dor de não saber se amado de um fleumático. É a dor de não saber se amado de uma colérica. Que quer colocar fogo no mundo, mas não encontra no mundo um olhar não encontrou no mundo um olhar que se debruça sobre ela ao ponto de reconhecer o quanto eu quero botar fogo no mundo, o quanto o meu amor quer sair e não tem lugar para sair. Isso aqui, veja, é resultado de um conhecimento do simbólico
é resultado de um conhecimento do dinamismo afetivo, porque o que aconteceu ali se chama transferência. Há 6 semanas atrás, ou na semana passada, eu não poderia ter falado uma coisa como essa porque não tinha acontecido ainda o processo transferencial. Veja, se a gente não conhece adequadamente todo o dinamismo humano, afetivo, fisiológico, simbólico, religioso, espiritual, se a gente não conhece todo o dinamismo humano, quer dizer, o que raios a gente consegue fazer para poder fazer isso que o Felipe acabou de dizer? Trazer esperança para essa menina. Porque ela terminou a sessão com um sorriso de ponta a ponta, quer dizer, certa de uma coisa. Quer dizer, que não era uma estratégia minha. Quer dizer, certa de que, sim, eu encontro no mundo alguém que me ama. Que me ama. Ai, perfeito. É o amor. Uhum. Sim. É sério. Nós temos uma tarefa, cacete. Nós temos uma puta de uma tarefa. Quer dizer, se a gente não se prepara para ela, onde a gente vai desembarcar? É no trazer e causar sofrimentos maiores do que aqueles que quem nos procura já traz pra gente. E a gente está querendo fazer psicologia baseada em evidência. O caralho. Me desculpem, o caralho. Porque esta psicologia baseada em evidências prende o sujeito no seu próprio sofrimento. Prende o sujeito, achata o sujeito no chão da materialidade. Que merda! Que merda! De profissional é esse que acredita que aqui está o fundamento de tudo? Não! Usa isto também. Também. E tenha coragem de entender que tem muito mais para além dessas evidências mesquinhas às quais você chega. Porque são mesquinhas. Tenha coragem de entender. E não saia por aí dizendo que quem olha para o homem, olha para a pessoa humana, atento a um elemento simbólico como é o temperamento, é menos. Canalha você é que fala uma coisa como essa. Canalha. E um péssimo profissional. Vai me desculpar, mas é a mais pura verdade. Me desculpa. Eis um colérico. Esse é o nosso querido professor, gente. Eis um colérico. É tudo isso, é tudo isso. Tudo isso. Professor, você falando assim me faz pensar, né? Justamente as pessoas, né? Os profissionais que se dizem tão grandes e desprezam, né? Aqueles que de fato se comprometem em olhar para a pessoa, né? Em toda a sua integralidade. Será que eles não tiveram diante de si em algum momento, Contigo. né, essa dor, e eles não souberam o que fazer com essa dor? Exato. E não se questionaram, porque, gente, é algo que eu fiz por muitos anos. Eu, diante daquela pessoa, né, e aí buscava, né, acho que eu já conversei com o Felipe, quantos cursos, porque eu precisava encontrar um caminho para ajudar essas pessoas, né, e faltava, mas tá faltando, né, e aí a gente vai para o lado espiritual, que é uma prática, que é algo que a gente já vive, né, e aí você se sente um, nossa, ninguém pode saber o que eu faço aqui. Porque se alguém souber, eu tô perdida. Imagina. Né? E aí, de repente, né, Pacheco, por isso que eu falo que obrigada por iluminar. Né? Porque foi uma libertação conhecer, né? E saber que eu não preciso me esconder mais. Que tudo isso é o que tem que ser. Que esse é o caminho, de fato. Né? Esse é o caminho. Não tem como ser menos do que isso. Não tem.
Não tem mesmo. O fato é que, termino, paro de falar. Todo mundo que nos procura, como eu dizia hoje no meu stories, é um Zaqueu que está subindo num sicômorozinho, esperando o sentido da vida passar e dizer, opa, pera lá, a vida tem possibilidade. E tá todo mundo esperando para a gente levantar a mão e falar assim, ei, eu vou jantar na tua casa hoje. Quem procura a gente é Zaqueu, quem procura a gente é a samaritana, quem procura a gente é a mulher torta que foi curada no dia de sábado, É o quem procura a gente é Bartimeu. o Bartimeu que está na beira da estrada há décadas. Quem procura a gente é isso, são essas pessoas que sofrem. E eu digo, né, eu não tenho dúvida, Ju, e por isso eu faço esse meu trabalho, eu não tenho dúvida que entre os tantos Zaqueus que há por aí, há uma quantidade gigante de profissionais esperando o momento de encontrar quem, como nós, estende a mão e fala, vou jantar na tua casa hoje, cara. Tem muita gente. Quer dizer, a crescente demanda por trabalhos como o que eu venho fazendo, trabalhos como o que o Ítalo tem feito. Caramba, quase 2.000 pessoas se inscreveram para a certificação do Ítalo. Vocês têm ideia do que é uma coisa como essa? A quantidade de profissionais que estão sedentos desse olhar. Sim. É verdade. Está faltando alguém que se coloca como farol nesse lugar que a gente está ocupando. E vocês são aqueles que precisam assumir esse lugar. Porque eu vou passar, eu vou embora. Eu logo não estou mais aqui. Quer dizer, vocês têm que continuar. Vocês têm que continuar. Essa geração precisa ser formada. Por isso que eu sou otimista, Felipe. Eu acho mesmo que o tempo é bem menor do que 5 anos, viu, cara? Bem menor do que 5 anos. Espera terminar o primeiro ano da certificação do Ítalo, você vai ver o que vai se tornar a nossa profissão. Portanto, obrigado pelo trabalho de vocês. Oxe. Obrigado de verdade pelo trabalho de vocês. Professor. Continuem-no e muito consistentemente, como eu sei que vocês estão fazendo. Obrigada, professor. Inclusive, vamos aproveitar a deixa, né? Que soem os tambores. Né? Então, eu queria dizer a todos vocês, primeiro agradecer, né, a presença de todos aqui. Estou muito feliz. E que então, um dos projetos, o projeto que nós estamos lançando hoje é um e-book sobre os temperamentos, mas que foi desenvolvido, né, por mim e pelos meus colegas, que nós vamos fazer outras lives essa semana, com o objetivo de trazer de uma forma bem simples, né? Porque às vezes pega um livro do Ítalo, e aí, como é tudo muito novo, a pessoa não consegue, né, ter esse olhar de primeiro. Então, nossa, a gente precisa fazer um trabalho que seja essa fechadurazinha pequenininha, né, que vai animar as pessoas a buscarem mais esse conhecimento. Então, que seja de uma forma simples, para que as pessoas possam, de fato, falar, nossa, eu acho que eu estou conseguindo ver algo aqui, olha, realmente isso faz algum sentido, né? Então, nós desenvolvemos um e-book com muito carinho, com muita dedicação, com a parceria do nosso querido professor Dr. Pacheco, que fez um prefácio fantástico, e estamos lançando o e-book hoje, né? Então, para quem tem interesse, é só ir lá na nossa bio, né? Na minha, do Felipe, da Edjane e dos nossos colegas que farão as outras lives durante a semana e está adquirindo, né, por um preço também muito simbólico, mas que tem muito amor envolvido, com certeza, porque o nosso maior objetivo é iluminar, é ajudar a abrir o olhar, né? É esse o objetivo do nosso projeto, né, que é a porta de entrada para outros projetos, com certeza, professor. Né? Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Estou muito ansiosa para sexta-feira chegar logo. Grande, também estou.
Espero ver. Vocês vão estar todos os três? Ediane, você vai estar? Sim, a Edjane, infelizmente, deixou a gente na mão. Ah, A gente tá bom. Nós vamos, então, a próxima É vai ser aí problema. perto de você. Isso. Aqui em Minas, né? É bom que aí a gente é forçado a fazer mais um, né? isso, exatamente. Concordo. Grande. Assim que é Professor, bom. muito obrigada, muito obrigada. Que Deus o abençoe imensamente. Amém. Né? Eu estou muito feliz por ter a oportunidade de falar isso. Muito obrigada. É. Viu? Por tudo e por tanto. Obrigado a vocês. Obrigado mesmo. Muito Ju, obrigado Felipe, mesmo, Ediane, obrigado demais. Espero que E dê obrigado, certo. Felipe e Edjane, por embarcar nas minhas loucuras. Porque eu sou uma melancólica assim, eu vou, mas eu vou carregar alguém gente comigo, porque eu não vou sozinha, não. Tá certa você. Muito bom. Então, Um gente, grande muito obrigado, beijo. viu? Um beijo. Uma Obrigado a boa vocês. noite. Boa noite. Vamos ver, rezar para eu conseguir salvar a live. Tomara, senão alguém sempre grava. Alguém tem sempre alguém. grava. Aí vocês mandam, Que colocam lá nos ótimo. stories de vocês, tem sempre alguém que grava. Tá ótimo. Professor, muito obrigada. Um grande beijo. Deus te abençoe. Amém. Fiquem com Deus, gente. Tchau, Valeu. gente. Tchau, gente. Beijo pra Boa todos. noite. Tchau, pra todo obrigada. Boa mundo. noite. Eita. Como é que eu E agora? saio? É aqui no xizinho. Tchau, gente. Tchau, Ju. Tchau, pessoal. Obrigada, viu?